carta, né? Tem que ter, né? Aí ele olha pra mim assim, ri, fala assim, Deus autoriza. Pode conversar com minha família, conversa com os meus amigos, eu falo por último porque eu estou muito doente. E aí eu, com sinal verde, fui em frente. E aí erro de novo no segundo dia. Eu faço o seguinte, eu não consegui entrar na casa do Chico, eu uso uma mentira, que eu não usaria hoje, para entrar no território proibido. Eu ligo para o filho adotivo dele, que catalogava a obra do Chico, e falo, olha, Vivaldo, eu sou um repórter lá do Rio de Janeiro, eu nem falei de onde eu era, e nem falei que era do Jornal do Brasil, não. Eu me identifiquei assim muito por alto e falei, eu estou fazendo um painel sobre espiritismo no Brasil e estou em Uberaba. Você me receberia para falar sobre a obra do seu pai? Ele vem, claro, vem aqui em casa. E ele morava no anexo, no quintal da casa do Chico. Eu me lembro da minha... estava me sentindo vitorioso, entrando no território proibido. Mesmo que eu não chegasse perto do Chico, eu estava lá na casa. Aí eu entro na casa dele e levo minhas perguntas todas, gravador, estou lá sentado no sofá com o Vivaldo. Quando eu ia começar a fazer as perguntas mais sobre a privacidade do Chico, hábitos, rotina, toca uma campainha. Aí o Vivaldo fala, olha, é meu pai, ele tem um interruptor do lado da cama, deve estar precisando da minha ajuda. Só um minuto. E isso não é exagero nenhum. Ele levantou, mal ele sumiu pela fresta da porta, a minha mão que estava segurando a caneta esquentou violentamente. Foi tão quente, era como se ela estivesse realmente pegando fogo. Eu taquei a caneta no sofá. O único impulso que eu tive, foi o primeiro que eu tive, foi correr para a porta. Eu corri, abri a porta correndo, fui para o quintal, noite fria em Uberaba, e fiquei sacudindo a mão de um lado para o outro. Estava sacudindo a mão, estou sacudindo a mão, assim, apavorado. O Vivaldo aparece na varanda e fala assim, parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. E foi um vexame, né? Porque o Vivaldo não estava feliz, na verdade, e eu entrei, peguei meu material, falei, desculpe e tal, foi embora. Então eu falo que aqueles dois fenômenos, né, que eu já até batizei, que é das lágrimas inexplicáveis e da mão pegando fogo, eu acho que mostraram para aquele repórter cético que ele devia caminhar com muito mais cuidado e responsabilidade nesse território, porque eu não estava pisando numa redação de jornal, eu estava pisando no território do Chico Xavier, né? Então ali começou a minha investigação, né? E começou também a minha transformação, né? Então tem essas duas histórias que foram fortes. Tem a história, por exemplo, da tia Lourinha, que acabou provocando esse novo livro, né? Eu não queria realmente voltar ao tema. Hoje eu estou sendo cobrado, Afonso, os jornalistas ligam, que me entrevistaram no ano passado, toda vez eles falam, eu nem me lembrava que eu falava isso, mas eles ligam e falam assim, mas no ano passado, quando eu te entrevistei, você disse que nunca ia voltar a esse tema, nunca mais ia falar sobre espiritismo. Fala de novo. Então, 9 meses depois, 9 meses depois você publica esse livro, né? Era como se eu já estivesse preparando ele, mas foi exatamente assim. E por que tão rápido, também me perguntaram, né? Por que essa velocidade? Porque o livro, ele é um diário. Eu conto no presente o que eu estou vendo, é como se o leitor estivesse do meu lado vendo junto comigo. Então, se eu estendesse demais, por mais um ano, esse livro vai ter 1000 páginas, porque o meu compromisso era não ficar descartando muita coisa, era tentar ser o mais fiel possível ao dia a dia da investigação. E quando eu encontro aquela médium, e quando eu e a mãe encontramos essa médium lá no galpão do Rio de Janeiro, a gente olha um para o outro e fala, olha, eu acho que a gente encontrou muito do que a gente estava procurando, na verdade, né? Então eu achei que era a hora de encerrar o livro. O que eu vou falar, assim, agora, resumindo, para depois abrir para perguntas, né, Afonso? Aconteceram outros fenômenos durante essa pesquisa. O que aconteceu? Aconteceu a tia Lourinha no início, aconteceu de eu voltar de Uberaba, muitas vezes muito tocado pelas histórias de perda mesmo, pelo convívio com essa mãe, com a Juracia, e também com outras famílias, e também muito, às vezes, desanimado por ver mensagens, na verdade, sendo supostamente psicografadas a partir de informações fornecidas ao médium pelas famílias. Porque o desespero é tão grande que o que se estabelece muitas vezes é quase que uma coautoria. É assim, o médium
a mãe ou o pai, eles passam todas as informações necessárias para que o médium escreva uma carta para ela, né? É a vontade de acreditar. O Chico tinha uma frase mágica nessa relação com essas famílias, que era: o telefone só toca de lá para cá. Não adianta pedir, não adianta me dar todas as informações, que eu não vou psicografar uma carta para você, né? Então era mais ou menos isso que ele fazia a família enxergar, né? Então, enquanto eu voltava de Araxá, em 2 ocasiões, vou contar 2 casos curtos, eu voltava às vezes muito abalado com o que eu via. Numa dessas vezes, a minha mãe chegou, tinha passado o fim de semana com meu filho de 4 anos na casa dela, no sítio. E ela falou: olha, aconteceu uma coisa muito estranha com o Antônio. E a minha mãe não é espírita. Eu falei: o que foi? Ela falou: olha, ela tinha perdido 2 semanas antes o melhor amigo dela, um taxista, amigo, e o nome dele é Renê. E o filho do Renê se chama Luiz Fernando, de 8 anos. E ela tinha almoçado numa pizzaria com o Renê logo antes dele morrer. E ela levou meu filho para essa mesma pizzaria para almoçar. E meu filho estava com o ioiô do Luiz Fernando, filho do Renê, na mão, sem saber quem é Luiz Fernando, nem que o ioiô era do Luiz Fernando, não sabia nada. Aí estavam lá no restaurante, o Antônio de repente olha para o lado e fala assim: Luiz Fernando? Não, não tem nenhum Luiz Fernando aqui. A mesa para, aí ele continua, fala: não, quando a gente morre, o corpo vai para o cemitério, o espírito vai para o céu, vai para o espaço. E minha mãe pergunta, né, o que é isso, né? Eu no livro nem respondo, né? Eu termino o capítulo com o que é isso, né? A leitura espírita, na verdade, se a gente for uma leitura espírita dessa cena, é fácil de você falar. O Renê teria aparecido ali e teria perguntado para o Antônio, que foi o único que conseguiu enxergar ele: você viu o Luiz Fernando? O Antônio falou: Luiz Fernando? Não tem nenhum Luiz Fernando aqui. Aí o Renê, com saudade do filho, preocupado, poderia ter falado assim: não, poderia ter explicado: não, eu morri. Eu sou muito amiga da sua avó, mas eu estou preocupado com meu filho, com o Luiz Fernando. E o Antônio, então, falou: bom, se você morreu, o que você está fazendo aqui? Né? Você devia estar no espaço, né? E o curioso é que o Antônio não tem nenhuma educação religiosa. Eu não converso com ele sobre espírito, sobre morte. Ele tem 4, é muito novo, eu não consigo ter esse tipo de conversa. Então ele trouxe essa informação de não sei onde, né? E essa história me chegou no momento em que eu estava quase decidido a abandonar o projeto, né? Então veio essa história. Depois, numa das voltas de Uberaba, eu estou também de novo decidido a abandonar o projeto. Chega minha mãe de novo, mais uma vez ela. Aliás, minha mãe também, né, foi importante para a tia Lourinha. Agora que eu estou pensando tanto que minha mãe é decisiva no livro, né? Eu vou fazer uma dedicatória nova para ela. Eu fiz uma dedicatória que eu não falo tem, que ela apareceu. Não, né? Aqui tem, mas eu autografei para ela e não falei disso, né? Ela apareceu 3 vezes, importantíssima no livro. Você não dedicou para sua mãe? Não. Você tem vergonha? Tem. Ah. Não, tem ela aqui. Que sujo. E aí, então ela... Aí a outra história, ela vem com uma amiga que pouquíssimamente ia lá em casa, na verdade, e essa amiga senta lá comigo e fala assim: você escreveu a biografia do Chico? Eu falei: escrevi. Aí ela falou: sabe que eu conheci o Chico também? Eu falo assim como se estivesse falando: sabe que eu fui à feira ontem? Era uma coisa assim. Aí eu falei: foi em 72, eu tinha 24 anos, fui passar férias na casa de um grande amigo meu. E o pai desse meu amigo era